Para quem achava que aquele encontro na ONU, né, que foi muito discutido, né, Inácio falando só borracha, besteira, as barbaridades que ele está acostumado a falar, a dizer, né, e depois o presidente dos Estados Unidos da América, a Casa Branca, soltou imagens ontem do Trump observando cada fala do cachaceiro, tudo que ele dizia. E depois teve a resposta. Porque, óbvio, a intenção deles é manipular, é enganar, é tentar fazer você acreditar que o Trump, né, resolveu negociar com o Lula. E o fato é o seguinte, que já muitas pessoas vêm repercutindo. A reunião. Isso é, se acontecer, porque o Lula já viu que vai dar ruim para ele, que as fraldas já tá lotada, né? Será somente na Casa Branca. Isso aqui é a determinação do Trump. E vocês acompanharam aquela fala bizarra de Gilmar Mendes e tal. Eles estão com medo. Nós vamos mostrar tudo aqui. Sabe por quê, meus amigos? É o seguinte. Quando o Moraes foi tomar a primeira sanção, né, que ninguém estava esperando, estava todo mundo ansioso, tal, questão de sanções a Moraes, Magnitsky e tal, pá, aconteceu. E não é somente 2 ministros que pessoas com uma vasta experiência vêm trazendo. Não são só Gilmar e Dino. Nós vamos mostrar tudo aqui para vocês, inclusive o maior especialista em lei Magnitsky, que está todo mundo perguntando, e agora se o Hugo Mota, Alcolumbre, votarem uma situação que não vai ter embargos? Deixa eles votarem o que ele quiser. A gente sabe que ele, né, como presidente da Câmara, né, o tal do Marmota, que peido furado no vale, menos ainda o tal do Alcolumbre, gente, qualquer país sério, esses caras nunca seriam eleitos. Já vai compartilhando o vídeo, ajuda muito aí e tal. Solta o dedinho no like, que ajuda a engajar aqui na plataforma e vem fazer parte da nossa família. O Amapá é um dos estados mais pobres do Brasil. Você tem Alcolumbre e você tem o tal do Fala Fino lá, o Randolfo Rodrigues como senador. Tem como um país desse dar certo? Com 2 sujeitos desses? O Alcolumbre, gente, nunca trabalhou na vida. É outro que nunca trabalhou na vida. Esses dias ele bancou o Marchão. Quem manda aqui só que você não manda nada. Manda nada. Você tem processos no Supremo, tem um medo exacerbado e tá na mão, você sabe muito bem de quem. Gente, imagina que o nosso país, não é questão de direita, esquerda, centro, o que for, o nosso país tem como presidente do Senado Davi Alcolumbre e num segundo mandato Hugo Mota. Eu aposto com vocês aqui que a maior parte, 90% dos brasileiros nem sabia quem era esse nefasto. E esses caras vão entrando, estados desse tamanhozinho aqui, né, colocando essas aberrações. Olha só, o Trump, Casa Branca ontem, o Sam Puncher colocou novas fotos de Donald Trump acompanhando Lula na ONU, Casa Branca divulgou. Isso aqui é nítido. O Trump fez uma pegadinha pro Lula, muito bem colocado, né? Lógico, a Globo deturpou, Folha de São Paulo, são os caguetes do regime. Nós estamos numa ditadura, isso é um fato. O Trump falou assim, bom, como que eu vou pegar esse sujeito? Dias antes, Lula tinha dado entrevista na BBC falando que o Trump não queria negociar, que o Trump não queria conversar e tal. Eu falei assim, bom, eu vou trazer ele para cá. E foi, né, a jogada perfeita. Só que nós estamos falando de um sujeito covarde. O Lula não quer negociar nada. O Lula está pouco... O Lula, vocês querem o linguajar para definir? O Lula está cagando e andando para empresário. De empresário ele só quer uma coisa. Imposto. Só que isso, desses grandes empresários, ele só quer uma coisa. Dinheiro de impostos. O resto, ele não quer mais nada. Ele não está nem aí se empresário contratar, se empresário quebrar. Enquanto tiver tendo dinheiro para ele bancar os luxos e as jogadas políticas para ele se permanecer no poder, ele vai estar rindo à toa. Agora, uma coisa, meus amigos, é fato. Não pense vocês que o ano que vem, se não tivesse o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, terá eleições normais.
Isso aí tudo, a prisão de Bolsonaro, Bolsonaro não poder utilizar redes sociais, é tudo manobra. Para não formar maior número de senadores, para não ter maior número de deputados. Eles aniquilar a oposição. Olha aqui que o pessoal está comentando. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estabeleceu uma condição para aceitar um encontro com Lula. Segundo informações, Trump só participará da reunião caso ela aconteça presencialmente na Casa Branca e seja transmitida ao vivo para o público. A exigência reflete o estilo direto e midiático de Trump, que busca sempre dar visibilidade às suas agendas políticas. A proposta de um encontro público e televisionado pode abrir espaço para discussões abertas sobre temas diplomáticos, mas também levanta questionamentos sobre o formato inédito de exposição em tratativas de chefe de Estado. Ainda não há confirmação oficial por parte de Lula sobre a aceitação das condições impostas, porque é óbvio, o cara está borrando de medo. Está borrando de medo. Você acha que ele vai querer? Ele vai tomar uma fumada lá na Casa Branca que vai dar até dó. Vai dar até dó. O cara peido furado não vale. Gente, e quando a gente fala de política aqui, eu gosto muito de ver esse vídeo. Caraca, meu. Saber que a gente tinha e vamos ter novamente um presidente. Olha a honra de Bolsonaro. Eu amo ver esse vídeo. Eu sou vidrado nesse vídeo aqui. Olhar à direita! Vai, Corinthians! Você acha que tem como comparar o Bolsonaro, olha aqui, o Bolsonaro, com esse pau d'água, esse bicho aqui que é um bicho, parece um bicho. Para não dar mais polêmica, nem vou falar o bicho que parece, mas que mulher sobe nas cadeiras quando aparece em casa. Parece um bicho esse cara aqui. Olha o nosso presidente aqui, gente. Olha o nosso presidente aqui. Isso é presidente. Isso tem honra. Agora vamos à questão. Estavam falando, né, que o Eduardo é alvo de ironia e críticas em jantar na casa de Alexandre de Moraes. Bela Megali. Da última vez que eles tiraram sarro, chamaram de bananinha e frouxo, né? E vieram sanções aí para Dedé. O Paulo colocou tranquilo. O Alexandre também tem sido alvo de ironia nos jantares na casa do Eduardo Bolsonaro. A diferença é que Eduardo não está sancionado. O Ivan Kleber hoje é um dos maiores jornalistas fora do Brasil. Ele está na Inglaterra. Ele é correspondente internacional da Inglaterra. Mas não é só Gilmar e Dino. Vamos ver aqui. Fontes e pessoas próximas ao governo americano disse que sim, que os Estados Unidos estão avaliando aplicar sanções Magnitsky a outros 2 ministros da Suprema Corte do Brasil. E seriam eles Gilmar Mendes e Flávio Dino. Eu também tenho feito o meu trabalho de conversar com um, conversar com outro e tudo mais, e acho plausível, realmente, do ponto de vista americano, de que esses dois, e talvez eu incluiria aí a Carmen Lúcia e o Zanin, porque eles votaram com o ministro Alexandre de Moraes no julgamento do ex-presidente Bolsonaro no início do mês, e o Gilmar Mendes é visto como uma pessoa muito próxima, muito aliada do Alexandre de Moraes, e como o secretário de Tesouro, o Scott Bessent, ele disse que, se necessário, outras autoridades serão sancionadas, realmente exige essa possibilidade. Dentro da estrutura do governo americano, o Scott Bessent é importantíssimo, ele é tão importante, um pouco menos que o Marco Rubio, tá? Mas a caneta dele tem poder. Parece que ele está um pouco mais propenso à aplicação dessas sanções. Ele falou em autoridades e também instituições. No fim de semana, tinha um rumor aí de que talvez o Banco do Brasil entrasse no pacote de sanções americanas. Olha que se realmente o Banco do Brasil for sancionado, é uma elevação na escala das tensões entre Brasil e Estados Unidos, nível tão quanto uma Magnitsky no ministro da Suprema Corte. Dependendo até mais, porque a amplitude de uma sanção ao Banco do Brasil seria enorme e dificultaria o Banco do Brasil, não só na relação com bancos americanos, mas pode ter certeza também com bancos europeus. Ficaria complicadíssimo. Zanin e Carmen Lúcia. Lá no passado, os Estados Unidos também sancionou os ministros da Venezuela. E está acontecendo, meus amigos, porque o Gilmar está dando pulo de nervosismo, né? Eu vou criar uma lei anti-embargo aqui com o Davi Alcolumbre e com o Hugo Mota. Olha o desespero.
Esse evento aqui, Gilmar Mendes estava no lead, promovido por João Dória, dessa vez não em Portugal, não nos Estados Unidos, estão tendo que participar aqui no Brasil. Por exemplo, esse fenômeno da aplicação lamentável da Magnitsky em juízes do Supremo Tribunal Federal. Isso tem a ver também com domínio tecnológico, tem a ver com a dependência tecnológica que temos dos Estados Unidos. Daí a importância de nós termos um dia da independência na soberania. Cara, é bizarro. Gente, ele está jogando para as plataformas digitais ali para poder ver se faz uma chantagem com o Trump. Sabe o que é mais absurdo disso tudo? É que o ministro da Suprema Corte jamais poderia estar sugerindo alguma lei. Ele devia se ater aos autos. Mas esses caras já perderam totalmente o senso, né, do que é certo e que é errado. Eles estão acostumados com tantos puxa-sacos, aqueles mais puxa que tem, que eles não estão mais nem aí. O Gilmar acha que é o dono do Brasil, gente. O Alexandre é uma espécie de gerente dele. Ele acha que é o dono. Quem opera tudo é Gilmar Mendes. Sempre foi. É digital. Na Europa existe já várias discussões sobre isso e várias decisões sobre isso, tendo em vista embargos que são aplicados a Cuba, embargos que são aplicados ao Irã. E como recentemente... Ele está comparando o Brasil aqui com Cuba e Irã. O que fazem ali? O que Cuba faz? O que o Irã... Irã, gente. O Irã! Cara, é revoltante ver. Houve essa aplicação, não só a cassação de vistos de autoridades brasileiras, o episódio do ministro da Saúde, mas também a aplicação da Magnitsky a um dos nossos colegas, e esse é um fenômeno que também está ocorrendo com autoridades europeias. Nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias, como bancos, prestadores de serviços. Então é preciso entrar um pouco neste mundo e discutir isso. E acho que o Congresso é o locus adequado para esse tipo de proteção. Toda expectativa positiva. Estamos muito integrados. A rigor, a imagem que talvez seja mais adequada... Vou tirar. Eu tenho certeza que eles estão pedindo. Mas veja, esse aqui é um dos maiores especialistas em Magnitsky. Ele está nos Estados Unidos da América, ele é advogado nos Estados Unidos da América. É o maior especialista. Vai resolver alguma coisa, tentar burlar a Magnitsky? Ele responde. Tá aqui da Revista Oeste, tá? Mas ele é o maior especialista, vamos colocar aqui. O que nós vimos em Brasília, com o ministro Gilmar Mendes defendendo abertamente a criação de uma lei para proteger indivíduos sancionados por sanções americanas ou sanções de outros países, é mais uma cena, mais um capítulo dessa novela brasileira, onde as autoridades estão muito mais interessadas em se autoproteger em detrimento total aos interesses do povo brasileiro. A proposta apresentada pelo Gilmar Mendes, que segundo ele já está articulando com o Legislativo e também com o Executivo para sua criação, tentaria proteger qualquer indivíduo, como o ministro Alexandre de Moraes, das sanções Magnitsky ou de sanções de outros países que eventualmente vierem a surgir. Acontece que na prática isso não tem efeito, já foi tentado inclusive pela Europa. A Europa tem uma lei similar que, em tese, as empresas europeias não são obrigadas a cumprir sanções aplicadas por outros países. Gente, as sanções Magnitsky, as sanções aplicadas pelos Estados Unidos, elas não são extraterritoriais, ou seja, elas só têm efeito dentro do território americano para indivíduos, empresas, instituições americanas, elas não atingem outras empresas. O que acontece na prática é que, se você estiver negociando com um indivíduo sancionado, você perde acesso ao mercado americano. A gente já vem falando isso aqui há muito tempo, então é uma questão de escolha. Empresas gigantes europeias, como a Total, petrolífera francesa, como a Maersk, uma empresa de transporte marítimo dinamarquesa, como a Peugeot e a Renault, que são montadoras famosas, elas optaram por não continuar fazendo negócios com o Irã por conta das sanções americanas, senão elas sofreriam sanções dos Estados Unidos, elas não poderiam mais acessar o mercado americano, mesmo com a legislação europeia protegendo
protegendo elas, dizendo que elas não precisavam seguir qualquer tipo de sanção. Veja, a questão não é obrigar a aplicação de uma lei ou de uma sanção fora do território americano. É uma escolha por medo, por receio da sanção secundária. Escolha que as empresas fazem. Ou eu continuo operando com os Estados Unidos, ou eu sofro uma sanção secundária por operar com um indivíduo sancionado e não posso mais acessar o mercado financeiro americano, o dólar ou transacionar com os Estados Unidos. Qualquer empresa global, qualquer empresa séria vai preferir manter acesso ao mercado americano. E é o que aconteceu na prática na Europa. A gente viu isso acontecendo. Não vai ser diferente do Brasil. Qualquer legislação brasileira que tente blindar os ministros não vai ter uma eficácia plena, porque bancos brasileiros vão continuar preferindo operar com o mercado americano, continuar tendo acesso ao dólar, do que ter uma conta com um indivíduo sancionado. E qualquer obrigação que venha do STF, do governo brasileiro, para que bancos nacionais façam isso, desmoraliza completamente o sistema financeiro brasileiro. Pode criar uma crise ainda maior, não só com os Estados Unidos, mas globalmente. Não é a atitude que a gente quer ver, não é a atitude correta para o Brasil. Tá vendo? Esse é o maior especialista do Brasil. Sobre lei magnística ali, tá um grande advogado, está nos Estados Unidos. Ele entende tudo a respeito desse assunto. Não adianta fugir. A lei magnística, conforme ele disse, o Banco do Brasil pode pegar e continuar pagando o salário do Moraes, né? Empresas que prestam serviço aí para o Alexandre, para o Gilmar, para algum eventual sancionado, pode continuar. A empresa brasileira pode continuar. Só que não vai poder operar dentro dos Estados Unidos da América. É simples assim. Simples. Eu vou colocar um vídeo aqui que vocês vão ver o peso da maldade. Esses caras brincam com vidas humanas, tá? Olha, gente, é revoltante. Essa senhora foi uma das presas do Alexandre de Moraes. O relato direitos humanos, gente, o Lula é anistiado, ganha R$12.500 por mês. Olha que essa mulher nunca tinha sido processada, nunca tinha entrado na porta de uma delegacia. Olha o que ela passou. É revoltante. Para mim ficar pelada na frente de 3 policiais homens e 2 mulheres era muito constrangedor. Meu nome é Neuci Guimarães da Rosa, Santiago, sou uma refugiada, junto com o meu esposo, meus 2 filhos menores. Para mim está sendo muito difícil gravar esse vídeo. É a primeira vez que eu vou tentar expor um pouco das injustiças que aconteceram com nossa prisão. Eu fui presa no dia 9, a gente teve que entrar naqueles ônibus. Eu recebi a notícia às 3h12 da manhã do dia 10 da madrugada, né? Nunca mexi no que não era meu, nunca me imaginei dentro de um presídio ou de ser condenado. Foi levado no, não sei se fala ônibus, como se fala aquele negócio. Ao chegar no presídio, eu estava menstruada, nós andamos muito tempo no ônibus e devido ao nervosismo eu menstruei e estava muito suja. Quando chegamos no presídio, já era quase noite, tinha 3 policiais que estavam nos acompanhando, policiais homens, e a roupa estava muito suja. Eu pedi para um deles para mim poder trocar um absorvente, que eu ainda estava com a minha mala. Eu precisava trocar e ele olhava e chorava. Ele me levou até um banheiro, eu troquei meu absorvente e entrei numa fila que era pra gente entregar nossos pertences. Quando tinha 2 policiais e eu tirei com todo cuidado o meu absorvente com a minha calcinha preta. Eu não sabia que não podia entrar no presídio de calcinha preta, né? E ela mandou que eu tirasse. Para mim ficar pelada na frente de 3 policiais homens e 2 mulheres era muito constrangedor. E ainda menstruada. Ela mandou que eu tirasse a roupa e eu, com vergonha, ela perguntava para mim, uma delas perguntava se eu tinha problema de audição. E eu falei, senhora, me perdoa, mas eu estou menstruada, eu estou com vergonha. Mas enfim, eu tirei a calcinha, dobrei, pensando que eu ia poder colocar novamente, né? E ela mandou que eu pegasse logo na frente uma roupa que estava no chão lá, uma camiseta e uma bermuda rasgada. Quando eu olho pro chão, o sangue pingando, aquilo lá me deixou muito abalado.
Polícia Federal. Polícia Federal. Cara. Nem se fosse o maior bandido ou a bandida desse país, eles fariam isso. Não, eles não fariam, né? Aí eles teriam medo. Eles teriam medo. Se fosse um Oruan, se fosse o André do Rap, ou qualquer um aí, eu duvido que eles agiriam desse jeito. Eu duvido. Ficaria com medo, né? Retaliação. Mas com uma brasileira que nunca na porta de uma delegacia passou, não trocar o absorvente, botar 3 homens lá pra... Cara... A polícia parte da Polícia Federal é hoje o que eles falavam do Exército, das Forças Armadas, quando eles falam da ditadura. Só que diferente de hoje, daquela época, o povo sabia o que estava acontecendo. Eles estavam tentando colocar uma ditadura do proletariado. Aqui não tem nenhuma prova que essa mulher quebrou alguma coisa, nada. Pelos antecedentes dela, que nunca fez nada, já dá para saber, né? É uma pessoa que nunca fez absolutamente nada. Cara, é revoltante ver isso. É revoltante. Quando eles querem falar de Estados Unidos da América, a pessoa ter coragem de fazer um negócio desse com uma senhora dessa. Queria falar muito mais, só que vocês entendem o momento que a gente está passando. Um dia talvez, mas esse dia não será hoje, né? Infelizmente. Aí eles soltam essas pesquisas mentirosas para dizer, não, mas é tão bonitinho ver esses jornalistas. Não, mas a população brasileira não quer anistia. Mais da metade da população, segundo pesquisas do Quaest. Quaest, gente. Mais da metade da população brasileira quer eles condenados. Zé Dirceu, terrorista. Coronel. Vocês sabiam que o Zé Dirceu é coronel do exército cubano? Ele é coronel do exército cubano? Ele é coronel do exército cubano. Lula anistiado. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Miriam Leitão. Miriam Leitão participou de crimes. Dilma Rousseff. Daqui a pouco eu volto com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.